Uma sacola de papel pardo rasgou abruptamente, espalhando tangerinas maduras pelo chão batido da estrada de terra poeirenta. Beatriz paralisou, sentindo o suor frio escorrer pelas costas enquanto o som de vozes trêmulas vindo da varanda cortava o silêncio da tarde. O sol declinava no horizonte de São Paulo, pintando as árvores de um laranja doentio, que parecia refletir o pânico crescente em seu peito. Ela se abaixou mecanicamente para recolher as frutas, mas seus dedos tremiam tanto que uma das tangerinas escapou e rolou para debaixo de um arbusto. Denzel. As vozes pertenciam a Helena e Marcos, os sogros que ela tanto amava, mas o tom da conversa era algo que ela nunca tinha ouvido antes. Beatriz tinha dirigido por quase 2 horas para fazer uma surpresa, carregando o carro com queijos especiais e mantimentos para os pais de seu marido. Lucas estava viajando a trabalho, supervisionando uma obra importante em outro estado, e ela achou que seria um gesto gentil cuidar dos idosos em sua ausência. Ela sempre se sentiu em dívida com aquela família, pois Helena e Marcos a acolheram como se ela fosse sangue do seu sangue desde o primeiro dia de namoro. Mas agora, escondida atrás do tronco rugoso de uma mangueira centenária, Beatriz sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés. As palavras que flutuavam até ela eram como lâminas afiadas, cortando a imagem perfeita que ela tinha construído de sua vida conjugal. Helena soluçava de uma forma dolorosa, um som abafado que parecia vir das profundezas de uma alma atormentada por décadas de silêncio. Marcos tentava acalmá-la, mas sua própria voz falhava, carregada por uma gravidade que Beatriz não reconhecia no homem sempre bem-humorado que adorava pescar. Eles falavam sobre uma pulseira de prata, um objeto pequeno e aparentemente insignificante que Beatriz carregava em sua bolsa todos os dias. Era uma joia com 3 estrelas entrelaçadas, um dos poucos elos que ela possuía com seu passado nebuloso antes de ser criada pelos tios. Ouvir o nome daquela joia sendo pronunciado com tanto pavor fez o coração de Beatriz martelar contra as costelas com uma força ensurdecedora. Marcos dizia que tinha visto a pulseira cair da bolsa de Beatriz no domingo passado, durante o almoço de família, e que o reconhecimento foi imediato e devastador. Ele descrevia os detalhes da peça com uma precisão que apenas alguém que a possuiu poderia ter, mencionando pequenas gravações internas que Beatriz nunca tinha notado. Helena gemia que o destino era cruel demais por ter colocado aquela menina justamente no caminho do filho deles, unindo-os em um casamento que agora parecia uma abominação. Beatriz sentiu um enjoo forte, uma vontade súbita de vomitar as tangerinas que tinha colhido com tanto carinho para o lanche da tarde. A mente de Beatriz começou a girar em um turbilhão de memórias desconexas, tentando encontrar uma lógica naquele caos verbal que destruía sua identidade. Ela cresceu acreditando que seus pais biológicos tinham morrido em um acidente de carro terrível quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Seus tios, Roberto e Célia, sempre foram evasivos sobre os detalhes, mudando de assunto com uma pressa desconfortável, sempre que ela fazia perguntas mais profundas. Eles diziam que a pulseira de estrelas era a única coisa que tinha sobrado dos destroços, um presente de sua mãe que ela deveria guardar como um talismã. Mas agora, a voz de Helena sugeria uma realidade muito mais sombria e vergonhosa do que um simples acidente trágico. Beatriz apertou as sacolas restantes contra o peito, sentindo o plástico frio contra sua pele febril, enquanto tentava não fazer nenhum ruído que denunciasse sua presença. Ela precisava ouvir mais. Precisava entender por que Helena estava dizendo que ela e Lucas não poderiam continuar casados de forma alguma. A palavra irmãos foi pronunciada por Marcos em um sussurro carregado de remorso, e o impacto dessa palavra fez Beatriz perder o equilíbrio por um segundo. Ela se apoiou na mangueira, sentindo a casca grossa machucar a palma de sua mão, mas a dor física era insignificante perto do abismo que se abre adiante dela. Seria possível que toda a sua história de amor com Lucas fosse baseada em uma mentira biológica incestuosa? A tarde avançava e as sombras se alongavam pelo quintal do sítio, criando formas fantasmagóricas que pareciam dançar ao redor de Beatriz em seu esconderijo improvisado. Ela lembrou-se de como conheceu Lucas na faculdade de engenharia, da conexão imediata que sentiram, de como as conversas fluíam com uma facilidade sobrenatural. Todos diziam que eles eram almas gêmeas
que tinham sido feitos um para o outro, mas agora a expressão ganhava um significado macabro e literal. Helena continuava a falar sobre o dia do parto, sobre a pobreza extrema que enfrentavam 30 anos atrás e sobre a saúde debilitada de uma das crianças. Beatriz sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto, mas não se atreveu a enxugá-la, temendo que o menor movimento alertasse os sogros na varanda. Ela estava presa em um pesadelo onde os heróis de sua vida se tornavam os vilões de sua origem, e o homem que ela amava poderia ser seu próprio sangue. A pulseira de prata, que antes era um símbolo de conforto e conexão com uma mãe falecida, agora brilhava dentro de sua bolsa como um aviso de perigo iminente. Ela precisava de coragem para sair de trás daquela árvore e confrontar as sombras do passado, mas o medo de que a verdade destruísse seu futuro a mantinha paralisada. De repente, o som de um galho seco quebrando sob seus pés ecoou como um tiro no silêncio do pomar. E Beatriz viu Helena e Marcos se levantarem bruscamente. Eles olharam na direção da mangueira com expressões de pânico puro, como se tivessem visto um fantasma emergindo da escuridão das árvores frutíferas. Beatriz sabia que não podia mais se esconder, que o segredo tinha escapado da caixa e que sua vida nunca mais voltaria aos trilhos normais. Com as pernas tremendo e as sacolas de compras pesando como chumbo em seus braços, ela deu o primeiro passo em direção à luz da varanda, preparada para o confronto que mudaria tudo. Helena soltou um grito sufocado, levando as mãos trêmulas à boca, enquanto observava Beatriz emergir da penumbra das mangueiras com o rosto banhado por lágrimas. As sacolas de compras, agora pesadas como fardos de chumbo, escorregaram dos dedos de Beatriz e atingiram o chão com um baque surdo, espalhando o queijo da serra e os pães frescos sobre a grama aparada. Marcos, cujas mãos antes tentavam confortar a esposa, agora se apoiava pesadamente no parapeito de madeira da varanda, sua pele assumindo um tom acinzentado de quem acaba de ver um pesadelo se materializar. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas sim o vácuo ensurdecedor que precede uma explosão devastadora, onde apenas o som da respiração descompassada de Beatriz cortava a brisa da tarde. Beatriz tentou falar, mas sua garganta parecia obstruída por espinhos, uma agonia física que refletia o caos absoluto que agora governava sua mente. Ela olhou para Helena, a mulher que por anos serviu como seu porto seguro, e viu nela uma estranha carregada de segredos inconfessáveis e uma culpa que exalava como um perfume amargo. A mente de Beatriz trabalhava freneticamente, revirando cada fragmento de sua infância solitária com os tios, Roberto e Célia, em busca de uma fresta de luz. Ela se lembrou de como sempre se sentiu um peso na casa deles, um espaço ocupado que nunca lhe pertenceu por direito, enquanto eles priorizavam seus próprios filhos biológicos. Essa sensação de deslocamento, que ela acreditava ter sido curada pelo amor de Lucas e pelo acolhimento de seus sogros, agora retornava com uma força brutal e distorcida. Se Helena e Marcos eram seus pais verdadeiros, então cada abraço, cada pedaço extra de torta e cada gesto de carinho nos últimos anos não eram sinais de boas-vindas para uma nora, mas sim a manifestação de um remorso doentio. Beatriz sentiu uma náusea profunda ao pensar que seu casamento, a fundação de sua felicidade adulta, poderia ser uma transgressão aos olhos da natureza e da lei. Marcos deu um passo hesitante à frente, estendendo a mão como se quisesse ampará-la, mas Beatriz recuou instintivamente, seus olhos brilhando com uma mistura de pavor e acusação. Helena começou a soluçar novamente, um som gutural que parecia implorar por um perdão que Beatriz não estava nem perto de conceder. Beatriz, minha filha, por favor, nos deixe explicar, implorou Helena com a voz entrecortada, usando uma palavra que agora soava como uma maldição nos ouvidos da jovem. Beatriz balançou a cabeça negativamente, as lágrimas caindo com tanta intensidade que sua visão se tornava um borrão borrado daquela varanda que um dia chamou de refúgio. Ela pensou em Lucas, em seu sorriso gentil e na maneira como ele a olhava com devoção total, e a imagem dele agora lhe causava uma dor física insuportável. Como ele reagiria ao saber que a mulher que ele chamava de esposa compartilhava o mesmo DNA, os mesmos pais
e um passado que foi deliberadamente apagado. A pulseira de prata dentro de sua bolsa parecia queimar, um objeto que ela sempre guardou com reverência e que agora se tornava a prova irrefutável de sua ruína. Beatriz lembrou-se das palavras de Marcos sobre os problemas de saúde da menina que eles abandonaram, sobre o oxigênio que faltou e o desenvolvimento comprometido. Ela tocou o próprio peito, sentindo as batidas do coração, e tentou recordar se algum dia seus tios mencionaram complicações médicas em seu nascimento. Roberto e Célia sempre foram tão vagos, repetindo a história do acidente de carro como um mantra para evitar investigações mais profundas de uma sobrinha curiosa. A cada segundo que passava naquela varanda, as paredes da realidade de Beatriz desmoronavam, revelando que sua vida foi uma construção frágil sobre um pântano de mentiras. Helena tentou se aproximar novamente, seus olhos suplicantes buscando um vislumbre daquela nora dócil e amorosa, mas encontrou apenas uma mulher estilhaçada. Vocês a deixaram. Vocês me deixaram porque eu não era perfeita, sussurrou Beatriz, sua voz saindo tão baixa que quase foi perdida pelo vento, mas o impacto atingiu os sogros como um trovão. Marcos baixou o olhar, o peso de 32 anos de covardia curvando seus ombros de uma maneira que nenhuma idade conseguiria fazer. O sol finalmente se escondeu atrás das colinas, mergulhando o sítio em uma penumbra azulada que parecia refletir a escuridão que agora habitava o coração de Beatriz. Ela percebeu que precisava de respostas, que Helena e Marcos talvez não pudessem ou não quisessem dar por completo. Foi então que um pensamento relampejou em sua mente, algo que ela tinha enterrado sob a pilha de revelações catastróficas. Ela se lembrou de Camila, sua amiga de infância, a única pessoa que realmente entendia o que era crescer, sentindo o vazio de uma origem desconhecida. Camila também possuía uma pulseira idêntica, com as mesmas 3 estrelas entrelaçadas, e sempre dizia que era sua única herança de uma mãe que a abandonou em um orfanato. Beatriz sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, enquanto uma nova possibilidade, ainda mais complexa, começava a tomar forma. Se havia 2 pulseiras e 2 histórias de abandono que se cruzavam, o mistério era muito mais profundo do que uma simples coincidência trágica. Beatriz olhou para a bolsa caída no chão e, com um movimento súbito, avançou para pegá-la, ignorando os apelos desesperados de Helena. Seus dedos tatearam o bolso interno até encontrarem o metal frio da joia, retirando-a para que brilhasse sob a luz fraca da varanda. Existem 2, murmurou Beatriz para si mesma, enquanto Helena e Marcos trocavam um olhar de absoluta confusão e novo terror. Justo quando Beatriz ia exigir a verdade sobre a segunda pulseira, o som de um motor potente subindo a estrada de terra fez todos congelarem, e os faróis de um carro iluminaram a cena, revelando uma figura inesperada que acabara de estacionar no pátio. Os faróis do carro cortaram a escuridão crescente do sítio, cegando Beatriz por alguns segundos, enquanto ela segurava a pulseira de prata contra o peito. Helena e Marcos paralisaram na varanda, os rostos pálidos iluminados pela luz artificial, como se estivessem diante de um juiz prestes a proferir uma sentença final. A porta do motorista se abriu com um estalo metálico e, para a surpresa de todos, Camila desceu do veículo, ofegante e com os olhos vermelhos de quem havia chorado durante todo o trajeto. Beatriz sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, pois não esperava ver sua melhor amiga ali, naquele momento de ruína familiar, e muito menos com uma expressão tão carregada de desespero. Camila caminhou em direção à varanda, ignorando os sogros de Beatriz, e parou diante da amiga, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar a própria bolsa. Beatriz sentiu o ar escapar de seus pulmões enquanto olhava para Camila, tentando entender como o destino havia arquitetado aquele encontro impossível no meio do nada. Camila não esperou por cumprimentos ou explicações. Ela simplesmente abriu a mão e revelou a segunda pulseira, a peça idêntica com as 3 estrelas entrelaçadas que ela guardava como sua única herança biológica. Helena soltou um gemido lancinante, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade, e caiu de joelhos sobre as tábuas de madeira da varanda. Marcos tentou amparar a esposa, mas seus olhos estavam fixos em Camila, mapeando cada detalhe do rosto da jovem com uma fome que misturava terror e uma esperança dolorosa. Beatriz olhou para a pulseira em sua própria mão e depois para a pulseira na mão de Camila,
sentindo que o mundo estava girando em um eixo completamente diferente. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo estalar do motor quente do carro e pelos soluços abafados de Helena, que agora escondia o rosto entre as mãos. Camila olhou para Beatriz, a confusão nublando seus olhos castanhos, os mesmos olhos que Beatriz agora percebia serem perturbadoramente parecidos com os de Lucas. Beatriz, eu não aguentei mais ficar sozinha com essa dúvida, confessou Camila com a voz rouca, ignorando completamente os dois idosos que a observavam como se ela fosse uma aparição. Beatriz sentiu uma tontura avassaladora e precisou se apoiar na pilastra da varanda para não desabar junto com Helena. Ela olhou para Marcos, exigindo silenciosamente uma resposta que pudesse salvar o que restava de sua sanidade e de seu casamento com Lucas. Marcos finalmente encontrou a voz, embora ela soasse como se estivesse sendo arrastada sobre pedras afiadas, e começou a relatar os detalhes sagrados e terríveis daquela noite há 32 anos. Ele falou sobre a falta de oxigênio no parto, sobre os avisos sombrios dos médicos e sobre a decisão covarde de escolher apenas um dos filhos para criar. Helena levantou o rosto, as lágrimas traçando sulcos profundos em sua pele envelhecida, e olhou para Camila com uma súplica que parecia atravessar décadas de abandono. Beatriz percebeu que Camila estava começando a tremer violentamente, a ficha finalmente caindo enquanto ela processava que os pais de Lucas poderiam ser os seus próprios pais. A revelação de que Camila era a irmã gêmea perdida, e não ela, trouxe um alívio momentâneo para Beatriz, mas foi rapidamente substituído por uma angústia profunda pela amiga. Camila recuou um passo, o rosto transformando-se em uma máscara de raiva e mágoa pura. As emoções que ela alimentara durante toda uma vida de orfanato agora explodindo em direção a Helena e Marcos. Beatriz tentou se aproximar de Camila, mas a amiga a afastou com um gesto brusco, incapaz de aceitar qualquer conforto enquanto a verdade a consumia viva. Marcos continuou a falar, descrevendo a pulseira que Helena havia colocado no pulso do bebê antes de entregá-lo à assistência social, uma promessa silenciosa de identidade que ele nunca esperou ver de volta. Helena estendeu a mão na direção de Camila, um gesto patético de desejo materno que só serviu para aumentar o ressentimento da jovem. Beatriz sentiu o peso daquela tragédia em seus ombros, percebendo que sua vida inteira fora apenas o cenário para esse reencontro brutal e necessário. Ela pensou em Lucas, que ainda estava longe, alheio ao fato de que sua família estava sendo estilhaçada e reconstruída de forma tão violenta naquela varanda. Camila finalmente falou, sua voz saindo como um chicote estalando no ar frio da noite, acusando Helena e Marcos de terem roubado sua chance de ser amada por puro egoísmo. Beatriz viu Marcos baixar a cabeça sob o peso das palavras, admitindo que o remorso fora seu único companheiro fiel durante todos aqueles anos de ausência. A tensão era tão densa que parecia palpável, um fio esticado ao máximo prestes a romper e causar danos irreparáveis a todos os envolvidos. Beatriz olhou para o horizonte, onde as luzes de um segundo carro começaram a aparecer na estrada, subindo a colina com uma pressa incomum. O coração de Beatriz disparou ao reconhecer o som do motor do carro de Lucas, percebendo que ele havia retornado antes do esperado e estava prestes a entrar naquele turbilhão de segredos. Ela olhou para Helena e Marcos, vendo o pânico renovado em seus olhos, e depois para Camila, que permanecia imóvel como uma estátua de gelo. Lucas estacionou o carro derrapando levemente no cascalho, a porta se abrindo antes mesmo que o motor parasse completamente de roncar. Ele caminhou em direção à varanda com uma expressão de estranheza, vendo a esposa, os pais e a amiga reunidos em um cenário que exalava tragédia, desespero. Beatriz deu um passo à frente, tentando interceptá-lo, mas Lucas passou por ela, seus olhos fixos na pulseira, que Camila ainda segurava com força contra a luz dos faróis. Lucas avançou pela varanda, os passos pesados ecoando sobre a madeira enquanto seus olhos alternavam entre o rosto banhado em lágrimas de Helena e a postura rígida de Camila. O silêncio que se instalou era tão denso que o som dos grilos no pomar parecia uma agressão aos ouvidos de Beatriz, que ainda segurava sua própria pulseira como se fosse um escudo. Ele parou a poucos centímetros de Camila, a respiração ofegante denunciando a pressa da viagem e o choque de encontrar sua casa transformada em um tribunal de almas feridas.
Helena tentou se levantar, estendendo as mãos em um gesto de súplica, mas o olhar de Lucas a ignorou, fixando-se com uma intensidade magnética na joia de prata que Camila exibia. Lucas sentiu um calafrio subir pela espinha ao notar os detalhes das 3 estrelas entrelaçadas, as mesmas que ele vira tantas vezes na bolsa da esposa, mas que agora pareciam carregar uma energia sombria e reveladora. Beatriz deu um passo à frente, tentando tocar o ombro do marido para suavizar o impacto do que estava por vir, mas ele se esquivou suavemente, concentrado na estranha que possuía o seu próprio olhar. A atmosfera no sítio estava saturada de um remorso que Marcos tentava conter, mas que transbordava em cada ruga de seu rosto, cansado sob a luz fraca da varanda. Camila sustentou o olhar de Lucas com uma coragem amarga, sentindo a conexão genética latejar em suas têmporas, enquanto as palavras de Helena ainda ecoavam como uma condenação. Ela não via um irmão, mas sim o reflexo de tudo o que lhe fora negado, a estabilidade, o amor parental e a saúde que ele exalava em cada movimento firme. Beatriz observava o marido, percebendo que a dúvida começava a corroer a confiança de Lucas, que sempre acreditou ser filho único de um casal exemplar. Helena soluçou, um som gutural que parecia implorar para que o tempo voltasse, para que aquela decisão de 32 anos atrás pudesse ser apagada da história da família. Lucas finalmente rompeu o silêncio, sua voz saindo rouca e carregada de uma incredulidade que beirava o desespero ao perguntar o que Camila estava fazendo ali com aquela pulseira. Marcos deu um passo à frente, assumindo o fardo da narrativa, e começou a explicar a Lucas que a verdade não era a história limpa que eles haviam construído durante décadas. Ele falou sobre a maternidade, sobre o medo da pobreza e sobre a menina que eles consideraram defeituosa demais para ser criada em um quartinho alugado. A cada palavra de Marcos, o rosto de Lucas se transformava em uma máscara de horror, percebendo que seus pais não eram apenas protetores, mas arquitetos de uma rejeição cruel. Beatriz sentiu o coração apertar ao ver Lucas recuar, os olhos cheios de uma decepção que parecia queimar mais do que qualquer raiva física contra Helena e Marcos. Camila aproveitou o momento de fraqueza do irmão para lançar sua própria dor, descrevendo as noites frias no orfanato e a sensação constante de ser um objeto descartável. Lucas olhou para as mãos de Camila e depois para as mãos de Helena, notando a semelhança dos gestos, uma herança que nem o tempo nem o abandono conseguiram apagar completamente. A pulseira sobre a mesa da varanda brilhava sob a luz dos faróis, servindo como uma testemunha silenciosa de um crime emocional cometido em nome da sobrevivência. Helena tentou explicar que o amor por Lucas era o que lhes dera forças, mas ele a interrompeu com um gesto brusco, perguntando se esse amor era construído sobre o túmulo simbólico de sua irmã. Beatriz se aproximou de Camila, tentando ser a ponte que Helena e Marcos haviam destruído, mas a amiga estava imersa em um oceano de ressentimento que não aceitava botes de salvamento. Marcos admitiu que cada conquista de Lucas, cada formatura e cada promoção eram assombradas pelo vazio daquela que eles deixaram para trás por pura covardia. Lucas sentiu o mundo que conhecia desabar, percebendo que a base de sua felicidade era uma mentira alimentada pelo silêncio de seus sogros e de seus próprios pais. Camila riu, um som seco e sem vida, ao ouvir Helena falar sobre as orações que fizera para que a filha tivesse sido adotada por uma família rica, bondosa. Ela revelou a Lucas que sua vida fora uma sucessão de hospitais públicos e lares temporários, onde a pulseira era o único fio de esperança em um mar de desespero. Beatriz viu o marido fechar os punhos, a raiva agora superando o choque inicial, enquanto ele exigia saber como eles puderam viver ao lado dele todos esses anos com esse segredo. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro de terra molhada e de flores de laranjeira, um contraste irônico com a podridão emocional que vinha à tona naquela noite. Lucas olhou para Camila com uma compaixão tardia, percebendo que ela era o seu espelho quebrado, a parte de si mesmo que fora sacrificada para que ele pudesse prosperar. Helena soluçava aos pés do filho, mas Lucas não a tocou, sentindo que o toque de sua mãe estava manchado pelo ato de abandonar sua própria carne. Beatriz percebeu que a reconciliação estava longe,
que a verdade agira como um ácido, corroendo as relações que ela considerava indestrutíveis no sítio. Justo quando Lucas ia dizer algo definitivo para expulsar os pais de sua vida emocional, Camila deu um passo em direção a ele, mas tropeçou, levando a mão ao coração com uma expressão de dor aguda que paralisou a todos. Camila desabou sobre o piso de madeira da varanda, as mãos apertando o peito enquanto seu rosto assumia uma palidez cadavérica que gelou o sangue de todos os presentes. O baque do seu corpo contra as tábuas ressoou como um trovão silencioso, interrompendo a torrente de acusações que preenchia o ar pesado do sítio. Lucas agiu por puro instinto, lançando-se ao chão para amparar a cabeça da irmã antes que ela atingisse o degrau de pedra. Beatriz soltou um grito de horror, deixando cair a própria bolsa enquanto se ajoelhava ao lado da amiga, cujos lábios começavam a ganhar um tom azulado assustador. Helena e Marcos ficaram paralisados por um segundo eterno, o pânico nos olhos deles, revelando que o maior medo de 32 anos atrás estava voltando para cobrar sua dívida final. A respiração de Camila era curta e ruidosa, um esforço hercúleo para bombear ar para um coração que sempre fora seu ponto mais frágil. Lucas gritava o nome dela, sacudindo-a levemente, mas os olhos de Camila estavam revirados, perdidos em algum lugar entre a dor insuportável e a inconsciência. Beatriz tateava os bolsos de Camila em busca do remédio que sabia que ela carregava para emergências cardíacas, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia coordenar os movimentos. Helena finalmente despertou do choque e correu para dentro da casa, gritando que precisavam de água e de socorro médico imediato. Marcos permanecia em pé, as mãos na cabeça, murmurando repetidamente que aquilo não podia estar acontecendo, não agora que o destino os havia reunido sob o mesmo teto. Lucas pegou Camila no colo com uma facilidade que denunciava a fragilidade física da irmã, cujas costelas pareciam prontas a se quebrar sob o toque dele. Ele a carregou para dentro da sala, deitando-a no sofá de veludo, enquanto Beatriz finalmente encontrava o pequeno frasco de comprimidos sublinguais na bolsa da amiga. O ambiente na sala estava saturado de uma tensão elétrica, o cheiro de lavanda dos produtos de limpeza de Helena misturando-se ao odor metálico do medo. Beatriz colocou o remédio sob a língua de Camila, rezando para que o efeito fosse rápido o suficiente para evitar o pior. Lucas segurava a mão de Camila, notando as pontas dos dedos frias, uma temperatura que parecia vir diretamente do passado gelado que ela enfrentara sozinha. Marcos aproximou-se com o telefone na mão, sua voz falhando ao tentar explicar a localização do sítio para o serviço de emergência. Helena voltou com uma bacia de água e um pano, começando a limpar o suor frio da testa de Camila com movimentos frenéticos e desesperados. "Minha menina, não vá agora, por favor. Me perdoe", implorava Helena em um sussurro quebrado, as lágrimas caindo sobre as vestes de Camila. Lucas olhou para a mãe com um misto de fúria e piedade, percebendo que a fragilidade de Camila era a prova viva da negligência que eles haviam cometido. A ironia cruel do universo não passava despercebida por ninguém. A saúde que foi o motivo do abandono agora era o que poderia separar Luz para sempre antes mesmo do primeiro abraço real. Beatriz observava o peito de Camila subir e descer de forma irregular, cada arfada sendo uma batalha ganha contra a morte. Ela se lembrou de todas as vezes que Camila mencionou a solidão nos hospitais públicos, da falta de uma mão para segurar durante as crises de arritmia. Agora Camila tinha uma família inteira ao seu redor, mas estava inconsciente demais para sentir o calor que sempre desejara. Lucas não soltava a mão da irmã, traçando as veias finas que subiam pelo braço dela, tão parecidas com as suas, mas tão mais vulneráveis. A sala, antes um lugar de memórias alegres e jantares de domingo, transformara-se em uma sala de espera para o julgamento final da vida de Camila. O som de uma sirene começou a ecoar ao longe, cortando o silêncio da noite rural de São Paulo e trazendo uma centelha mínima de esperança para aquele cenário devastado. Marcos correu para o portão para guiar a ambulância, enquanto Lucas continuava a sussurrar promessas no ouvido de Camila, dizendo que eles teriam todo o tempo do mundo para serem irmãos. Beatriz sentiu uma mão no seu ombro e viu Helena olhando para ela com uma expressão de súplica absoluta, como se Beatriz fosse a única capaz de mediar aquela tragédia.
Camila deu um suspiro longo e profundo, seus olhos tremendo sob as pálpebras fechadas, indicando que o remédio começava a estabilizar seu ritmo cardíaco errático. Quando os paramédicos entraram na sala com a maca, o caos organizado substituiu a inércia do pânico familiar. Lucas recusou-se a se afastar, insistindo em acompanhar a irmã na ambulância, sua determinação sendo a de quem não permitiria que ela fosse levada para longe dele outra vez. Marcos e Helena ficaram para trás, observando as luzes vermelhas e azuis refletirem nas janelas da casa que eles construíram com o suor de 30 anos de remorso. Beatriz entrou no seu próprio carro, seu motor roncando na noite silenciosa, preparada para seguir a ambulância por aquela estrada escura. No entanto, ao ligar os faróis, ela percebeu um detalhe no chão da varanda que a fez parar o carro bruscamente e descer, o coração disparando novamente por um motivo que nada tinha a ver com a medicina. Beatriz desceu do carro com os joelhos tremendo, ignorando o ronco do motor que ainda trabalhava sob o capô, e caminhou em direção à varanda, mergulhada em sombras. As luzes da ambulância já estavam distantes, deixando para trás um silêncio opressor que parecia amplificar o som de sua própria respiração descompassada. Seus olhos, ainda ardendo pelas lágrimas e pela tensão, fixaram-se em um brilho metálico que não vinha das pulseiras que todos já conheciam. No chão da varanda, perto de onde as sacolas de compras haviam caído, repousava um pequeno pingente de ouro em formato de medalha que devia ter se soltado do pescoço de Camila durante o colapso. Beatriz inclinou-se para pegar, Luz sentindo o metal frio contra a palma da mão, e percebeu que havia algo gravado no verso, algo que Helena e Marcos não tinham visto. Ao virar a medalha sob a luz fraca da varanda, Beatriz sentiu o coração falhar uma batida, pois ali não estavam apenas iniciais, mas uma data específica que mudava tudo. A data gravada era de 1 ano antes do nascimento oficial de Lucas, o que sugeria que a história dos gêmeos, contada pelos sogros, possuía lacunas ainda mais profundas. Beatriz olhou para a porta da casa, onde Helena e Marcos permaneciam abraçados, destruídos pela dor, e sentiu uma onda de desconfiança que nunca imaginou sentir por eles. Se Camila era realmente a irmã de Lucas, por que carregava um objeto que indicava uma linhagem cronológica diferente da que lhe foi dita? Helena percebeu que Beatriz não tinha partido e caminhou lentamente até ela, secando o rosto com o avental manchado. Beatriz fechou a mão rapidamente, ocultando o pingente, sentindo que aquele segredo ainda não pertencia ao casal de idosos. Helena começou a falar sobre o hospital onde tudo aconteceu, mencionando nomes de enfermeiras e médicos que Beatriz nunca tinha ouvido Lucas citar. Beatriz ouvia com uma atenção renovada, tentando cruzar os dados da medalha com o relato emocionado e talvez ensaiado de sua sogra. Ela percebeu que a narrativa do abandono era apenas a ponta de um iceberg que poderia esconder uma conspiração muito maior do que a pobreza. Marcos aproximou-se, as mãos no bolso, o olhar perdido nas árvores frutíferas que cercavam o sítio como sentinelas mudas. Ele começou a descrever a assistência social da época, mas suas palavras pareciam ensaiadas, desprovidas da dor crua que ele demonstrou minutos antes. Beatriz sentiu um calafrio, percebendo que a verdade sobre Camila poderia ser mais do que um erro de juventude, poderia ser uma escolha deliberada de apagar uma linhagem inteira. O pingente em sua mão parecia pulsar, um fragmento de verdade que se recusava a ser enterrado junto com as mentiras protetoras da família. Beatriz voltou para o carro, mas o pensamento no pingente a impedia de dirigir com segurança em direção ao hospital. Ela pensou em Camila, deitada em uma maca fria, lutando por cada batida do coração, sem saber que o objeto que perdeu guardava sua verdadeira certidão de dor. Lucas estaria ao lado dela agora, segurando sua mão, acreditando em cada palavra que seus pais disseram na varanda. Mas Beatriz sabia que as 3 estrelas da pulseira e a medalha de ouro não contavam a mesma história, e que o destino tinha mais uma carta na manga. Ela precisava de Camila, acordada, precisava que ela explicasse de onde veio aquele ouro que não condizia com a pobreza de Helena. Ao dar a partida no motor, Beatriz viu Helena acenar timidamente, uma figura frágil que parecia estar se desintegrando sob o peso da própria consciência. Beatriz acelerou pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que obscurecia o sítio em seu espelho retrovisor.
Ela decidiu que não contaria a Lucas sobre a medalha até ter certeza do que aquela data significava para o passado deles. O hospital seria o lugar de cura, mas também o lugar de confrontos finais entre o que foi dito e o que foi escondido. No silêncio do carro, Beatriz abriu a mão novamente e olhou para o nome gravado abaixo da data, um nome que não era Helena nem Camila. Era o nome de uma mulher que Beatriz conhecia apenas por fotografias antigas na casa de seus próprios tios. O mistério agora não envolvia apenas a família de Lucas, mas as raízes da própria Beatriz, entrelaçando-as em um nó impossível de desatar. Se aquela medalha pertencia a Camila, mas trazia o nome da tia de Beatriz, então a conexão entre as duas amigas ia muito além da amizade de infância. Beatriz sentiu o volante tremer em suas mãos enquanto a estrada se abria diante dela, levando-a para uma verdade que poderia destruir não apenas um casamento, mas toda a sua noção de quem ela era. Ao chegar no portão do hospital, ela viu o carro de Lucas estacionado e, ao lado dele, um homem de terno escuro que a observava com uma intensidade perturbadora. Helena avançou com uma agilidade desesperada, seus dedos nodosos e frios, agarrando o braço de Beatriz com uma força que a jovem não imaginava que a sogra ainda possuísse. O azulejo branco do banheiro do hospital refletia a luz fluorescente de forma agressiva, criando um ambiente estéril para o embate de duas mulheres cujos mundos estavam colidindo. Beatriz recuou, sentindo as costas baterem contra a porta de metal da cabine, enquanto segurava o envelope pardo contra o peito, como se fosse o último resquício de sua sanidade. O estalido da medalha de ouro no chão ainda ecoava em seus ouvidos, um som que selava o fim da inocência e o início de uma guerra familiar que não teria vencedores. Helena estava ofegante, o rosto transfigurado por uma máscara de pavor e determinação, os olhos fixos na carta da tia Célia que Beatriz tentava ocultar. Beatriz sentiu o suor frio escorrer pelas têmporas, enquanto olhava para aquela mulher que, minutos antes, parecia uma vítima frágil da própria consciência. Você não tem o direito de remexer nessas cinzas. Beatriz, sibilou Helena, sua voz sendo um sussurro carregado de veneno e angústia, parecia ressoar pelas paredes de mármore. Beatriz finalmente encontrou sua voz, embora ela soasse instável e aguda, perguntando como Helena pôde permitir que Camila sofresse tanto enquanto ela vivia no luxo. A ironia cruel era que a própria Beatriz, a sobrinha amada de Célia, era a peça central de uma engrenagem de trocas e silêncios que envolvia o hospital e o sítio. Helena soltou o braço de Beatriz e se abaixou para recolher a medalha, seus dedos acariciando o nome gravado com uma reverência macabra. Beatriz abriu a carta da tia Célia com mãos trêmulas, lendo em voz alta as palavras que Helena tentava apagar da memória coletiva da família. A carta detalhava como Célia, incapaz de ter filhos e desesperada para manter o status social, conspirou com Helena naquele hospital há 32 anos. Não fora apenas um abandono por pobreza, mas uma transação fria, onde a saúde e a identidade foram negociadas em troca de um futuro garantido para uma das crianças. Beatriz sentiu uma náusea avassaladora ao perceber que ela era a criança que Célia comprou para preencher o vazio de sua... Deveria ter incluído o retorno de Camila. A revelação de que Beatriz e Camila poderiam ter tido seus destinos invertidos por uma escolha gananciosa de suas famílias biológica e adotiva fez o banheiro parecer claustrofóbico. Lucas estava lá fora, segurando a mão de Camila na UTI, acreditando que a tragédia era simples, sem imaginar que a própria esposa era o fruto de um pecado ainda maior. Beatriz exigiu saber se Lucas também era parte dessa troca, se ele realmente era o filho biológico de Helena, ou se havia mais camadas de mentiras sob o solo do sítio. Helena não respondeu, mas seu olhar desviado foi uma confissão silenciosa de que a árvore genealógica daquela família estava podre até as raízes mais profundas. O envelope pardo agora continha não apenas registros, mas a sentença de morte para todos os relacionamentos que Beatriz construíra. Beatriz sentiu uma raiva vulcânica subir por sua garganta. A decepção com Helena, transformando-se em um desejo ardente de justiça por Camila e por si mesma. Ela percebeu que sua tia Célia e seu tio Roberto foram cúmplices ativos, ocultando a existência de uma irmã ou prima para proteger uma herança que agora parecia maldita.
Helena tentou se desculpar, dizendo que fizera aquilo para que pelo menos uma das meninas tivesse uma vida de rainha, mas Beatriz a interrompeu com um gesto de nojo. Ela guardou a medalha e a carta no bolso, decidida a levar aquela evidência para Lucas, independentemente das consequências para o casamento deles. Helena bloqueou a saída, sua postura transformando-se de súplica em ameaça silenciosa, os olhos brilhando com uma loucura desesperada. O som de passos rápidos no corredor do hospital interrompeu o confronto, e Marcos entrou no banheiro, seu rosto marcado por uma notícia que ele mal conseguia pronunciar. Ele olhou para Helena e depois para Beatriz, percebendo que o segredo que eles guardaram por 3 décadas havia finalmente explodido entre as paredes daquele hospital. Marcos informou que o estado de Camila piorara subitamente e que os médicos estavam solicitando uma transfusão de sangue urgente de um parente direto. O olhar de Marcos fixou-se em Beatriz, uma expressão de hesitação que gelou o sangue da jovem, sugerindo que a compatibilidade dela poderia ser a chave para a vida da amiga. Beatriz sentiu o peso da medalha em seu bolso, percebendo que a biologia estava prestes a exigir a verdade de uma forma que ninguém poderia negar. Beatriz caminhou em direção à porta, empurrando Helena suavemente, sentindo que o destino a estava empurrando para um precipício onde a verdade e a mentira se fundiriam em sangue. Lucas apareceu no corredor, seu rosto uma máscara de agonia, implorando para que alguém fizesse o teste de compatibilidade imediatamente para salvar Camila. Beatriz olhou para Lucas e sentiu uma dor excruciante, sabendo que o sangue que ela daria para salvar a amiga poderia ser o mesmo sangue que provaria que eles nunca deveriam ter se casado. A enfermeira aproximou-se com o kit de coleta, o brilho da agulha parecendo uma promessa de libertação e destruição simultâneas sob as luzes frias do hospital. Justo quando Beatriz estendeu o braço, Helena segurou a mão da enfermeira e disse algo que paralisou todo o corredor, revelando o último e mais sombrio segredo daquela noite. O corredor do hospital mergulhou em um silêncio sepulcral quando Helena, com as mãos trêmulas ainda segurando o braço da enfermeira, soltou a frase que paralisou o tempo. O sangue dela não vai servir, Marcos, porque Beatriz e Camila não são apenas amigas ou primas distantes, sussurrou ela, com a voz embargada por um pesar que parecia vir de uma vida inteira de mentiras. Lucas olhou para a mãe com uma confusão que, rapidamente se transformou em um terror absoluto, sentindo que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir definitivamente. Beatriz sentiu o metal frio da medalha de ouro em seu bolso pesar como uma sentença de morte, enquanto a carta da tia Célia parecia pulsar contra sua peila. Helena olhou diretamente para Beatriz, ignorando o pânico de Lucas, e revelou que o acordo feito na maternidade envolvia não apenas um abandono, mas uma substituição completa. Helena começou a falar, as palavras saindo como um veneno que ela fora obrigada a engolir por 32 anos, sem nunca poder expelir. Ela descreveu como Célia e Roberto, que tinham condições financeiras muito superiores, perderam o próprio bebê no mesmo hospital e na mesma noite em que os gêmeos de Helena nasceram. O desespero de Célia encontrou a pobreza e o medo de Helena, criando um pacto sombrio onde a menina saudável seria levada para ser criada como Beatriz, a herdeira rica. Enquanto isso, a menina que apresentava sinais de sofrimento fetal e problemas cardíacos foi deixada para trás, destinada a um orfanato porque ninguém queria o fardo de uma criança doente. O impacto dessa revelação fez Beatriz recuar até bater as costas na parede fria, percebendo que sua vida de privilégios fora construída sobre o sacrifício da própria irmã gêmea. Lucas sentiu uma náusea avassaladora ao processar que a mulher que ele amava e com quem era casado não era apenas sua esposa, mas sua própria irmã biológica, a gêmea saudável que fora vendida. "Vocês nos casaram sabendo de tudo", gritou ele, sua voz ecoando pelas paredes estéreis do hospital como um trovão de agonia pura. Marcos baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar do filho, admitindo em silêncio que eles torceram para que o destino nunca os reunisse. Helena chorava agora sem reservas, dizendo que quando Beatriz apareceu na vida de Lucas, eles sentiram que era uma forma de o destino devolver a filha que haviam perdido, mas ignoraram a abominação que isso representava. Beatriz olhou para a UTI, onde Camila lutava pela vida, e percebeu que a amiga era, na verdade,
a única vítima real daquela ganância familiar. A enfermeira, visivelmente abalada pelo drama que se desenrolava, tentou retomar o controle da situação médica, insistindo que a compatibilidade era urgente, independentemente da árvore genealógica. Mas o dano psicológico estava feito. Lucas não conseguia nem mesmo tocar em Beatriz, sentindo um asco profundo pela rede de mentiras que o envolvera desde o berço. Beatriz, movida por uma determinação desesperada de salvar o que restava daquela tragédia, estendeu o braço para a agulha, querendo que seu sangue curasse a irmã que ela inconscientemente privara de uma família. Helena tentou impedi-la novamente, temendo que o registro oficial daquela doação confirmasse legalmente o crime cometido décadas atrás. Mas Marcos assegurou, dizendo que o tempo de esconder segredos já havia passado e que agora só restava tentar salvar a vida de Camila. Enquanto o sangue de Beatriz fluía para o frasco, a sala de espera do hospital tornou-se um palco de desolação, onde Lucas permanecia em um canto, abraçado a si mesmo, como se estivesse tentando não se despedaçar. Beatriz observava o próprio sangue e pensava na medalha de Célia, percebendo que sua tia fora a arquiteta daquele pesadelo, pagando pelo silêncio de Helena com o ouro que agora parecia maldito. Ela pensou em como Camila sempre se sentiu um peso no mundo, enquanto ela, Beatriz, sempre se sentiu amada, sem saber que esse amor era uma mercadoria comprada ilegalmente. A compreensão de que ela e Camila eram o espelho uma da outra, as duas faces de uma mesma tragédia, fez com que Beatriz sentisse uma conexão com a irmã que ia muito além do sangue que agora doava. Minutos depois, a transfusão foi levada para a UTI e todos ficaram em um silêncio carregado de tensão, observando através do vidro, enquanto a equipe médica trabalhava para estabilizar Camila. Lucas não olhava para Beatriz e Helena não ousava se aproximar do filho, sabendo que o perdão era uma terra distante que eles talvez nunca alcançassem. Beatriz sentia-se vazia, como se junto com o sangue estivesse entregando sua identidade e seu futuro, com o homem que agora sabia ser seu irmão. Justo quando o médico saiu da UTI com uma expressão que sugeria uma melhora clínica, o advogado de terno escuro reapareceu no final do corredor, acompanhado por 2 policiais que seguravam mandados de prisão. Beatriz sentiu a medalha de ouro queimar em seu bolso uma última vez antes de ser abordada, percebendo que a cura de Camila seria o início do acerto de contas com a justiça. Bifainfui, o som metálico das algemas se fechando ao redor dos pulsos de Helena, ecoou pelo corredor do hospital como o bater de um sino fúnebre. Beatriz assistia à cena em choque, sentindo o próprio corpo desfalecer enquanto os policiais liam os direitos de seus sogros diante de médicos e enfermeiros atônitos. Marcos não ofereceu resistência, mantendo os olhos fixos no chão, como se o peso daquela humilhação pública fosse finalmente o alívio para 30 anos de uma mentira insustentável. Lucas, encostado na parede fria da UTI, observava seus pais serem levados sem dizer uma única palavra. Seu rosto uma máscara de mágoa e um asco profundo que parecia ter-lo envelhecido décadas em apenas uma noite. Beatriz tentou dar um passo em direção a Lucas, mas o advogado de terno escuro se colocou em seu caminho, entregando-lhe uma intimação para depor sobre o envolvimento de seus tios, Roberto e Célia. A jovem sentiu o mundo girar, percebendo que a rede de corrupção e venda de crianças que a trouxera para aquela família era muito maior do que um simples acordo desesperado entre vizinhos de maternidade. Ela olhou para as mãos, ainda com o curativo da doação de sangue que salvara Camila, e sentiu um nojo excruciante de sua própria existência privilegiada. Cada luxo que desfrutara, cada viagem e cada estudo foram comprados com o abandono e o sofrimento da irmã gêmea, que agora lutava para respirar atrás daquele vidro. Enquanto Helena e Marcos eram conduzidos para a viatura, o hospital mergulhou em um silêncio tenso, interrompido apenas pelo bip constante das máquinas da UTI que mantinham Camila viva. Lucas finalmente se moveu, caminhando em direção a Beatriz, mas não para abraçá-la. Ele parou a 2 metros de distância, seus olhos castanhos, tão parecidos com os dela, agora repletos de uma frieza cortante. "Não me procure, Beatriz. Não agora", ele disse, sua voz saindo como um sussurro seco, que parecia rasgar o ar entre os 2 irmãos, que até horas atrás se chamavam de marido e mulher.
Ele virou as costas e entrou no quarto de Camila, assumindo o posto de vigília ao lado da irmã que nunca conhecera, deixando Beatriz sozinha no corredor vazio. Beatriz saiu do hospital como uma sonâmbula, sentindo o vento frio da madrugada de São Paulo açoitar seu rosto. Mas a dor interna era tão grande que o clima parecia irrelevante. Ela dirigiu sem rumo pelas ruas desertas, o envelope pardo e a medalha de ouro no banco do passageiro lembrando-a de que sua identidade fora incinerada. Ela pensou em confrontar Roberto e Célia, em gritar com eles por terem mentido sobre o acidente de carro, mas a exaustão emocional a fez apenas estacionar diante de uma praça escura e chorar até que seus olhos ardessem. O sol começou a nascer, pintando o céu de um cinza pálido, enquanto ela percebia que sua vida como a conhecia nunca mais seria restaurada. Dias se passaram em um borrão de visitas a delegacias e depoimentos exaustivos para o Ministério Público, onde Beatriz teve que detalhar cada conversa ouvida na varanda do sítio. Camila, milagrosamente, começou a apresentar sinais de melhora, seu coração fortalecido pelo sangue de Beatriz e pelo desejo feroz de Lucas de protegê-la. No entanto, a tensão entre os irmãos permanecia absoluta. Lucas se recusava a atender às ligações de Beatriz, tratando a anulação do casamento como uma prioridade burocrática para apagar o pecado de seus pais. Beatriz sentia-se uma pária, odiada por Lucas, usada por seus tios e carregando a culpa de ter roubado a vida de Camila por 3 décadas. Em uma tarde chuvosa, Beatriz recebeu um telefonema de um número desconhecido, uma voz frágil e trêmula que ela reconheceu imediatamente como sendo de Camila. "Vem me ver, Beatriz, por favor", pediu a irmã, sua voz rouca pela intubação recente, mas carregada de uma urgência que Beatriz não pôde ignorar. Ao chegar no hospital, ela encontrou Camila sentada na cama, pálida mas consciente, com Lucas sentado em uma poltrona ao lado, olhando para a janela com uma expressão de resignação amarga. O silêncio no quarto era pesado, carregado com o peso das revelações que destruíram aquela família. Mas Camila estendeu a mão para a irmã com um sorriso triste. Beatriz sentou-se na beira da cama, as lágrimas voltando a cair, enquanto pedia perdão por algo que não fora sua culpa, mas que a beneficiara às custas de Camila. Camila a interrompeu, dizendo que não a odiava, mas que precisava saber de uma última coisa antes que o processo judicial separasse todos definitivamente. Ela perguntou sobre a medalha de ouro e o nome da tia Célia, algo que Lucas ainda não tivera coragem de investigar a fundo. Beatriz retirou o objeto do bolso e o entregou à irmã, percebendo que a data gravada guardava um mistério que nem Helena nem Marcos haviam mencionado nos depoimentos oficiais. Camila olhou para a medalha e depois para Lucas, seu rosto assumindo uma expressão de puro pânico, enquanto ela apontava para uma pequena marca de solda quase invisível na lateral do ouro. "Isso não é uma medalha de batismo, Beatriz. É um relicário que pertencia a outra pessoa que estava naquele hospital", sussurrou Camila, abrindo o objeto com a unha. Dentro, escondido atrás de um forro de seda desgastado, havia um microfilme que continha uma lista de nomes e pagamentos feitos a um médico que fora dado como morto em um incêndio suspeito no ano do nascimento deles. Lucas levantou-se bruscamente, pegando o microfilme da mão da irmã, enquanto um som de passos pesados ecoava no corredor, acompanhado pelo som de armas sendo destravadas do lado de fora do quarto. O estalo seco das armas sendo destravadas no corredor do hospital reverberou como um trovão dentro do quarto, fazendo Beatriz se atirar sobre a cama onde Camila, em um instinto desesperado de proteção. Lucas, com os olhos injetados de fúria e o microfilme apertado entre os dedos, postou-se diante da porta com uma postura defensiva, enquanto o silêncio hospitalar era substituído por uma tensão elétrica mortal. A porta foi aberta com uma violência controlada, e 2 homens vestidos com jaquetas táticas e rostos ocultos por balaclavas entraram, apontando pistolas diretamente para o centro da sala. Beatriz sentiu o coração de Camila bater de forma errática contra suas costas, uma vibração de pavor puro que parecia drenar a pouca energia que a irmã acabara de recuperar. Os homens não gritaram ordens, o silêncio deles era muito mais aterrorizante, indicando uma operação profissional para silenciar as testemunhas de um esquema que ia muito além de uma simples troca de bebês. Lucas percebeu que o microfilme no relicário
Era a sentença de morte deles, uma prova física de uma rede de tráfico humano e manipulação de registros médicos que operava há décadas sob a fachada de caridade. Entregue o que está na sua mão agora, ordenou um dos homens com uma voz distorcida. Mas Beatriz reconheceu aquele tom metálico e frio. Era a mesma voz do advogado de terno escuro que a abordara no estacionamento, agora despido da cortesia cínica e armado com a intenção clara de eliminar qualquer vestígio de prova. Beatriz sentiu uma raiva vulcânica superar o medo, percebendo que sua vida inteira fora um peão em um jogo de xadrez, jogado por monstros que não pouparam nem a própria família. Ela olhou para Lucas e viu nele a mesma determinação, um entendimento silencioso de que, se entregassem o microfilme, Camila morreria naquela cama sem que o mundo jamais soubesse a verdade. De repente, um estrondo vindo do duto de ventilação fez todos olharem para cima, e uma granada de gás lacrimogênio caiu no centro do quarto, liberando uma fumaça branca e sufocante que cegou os invasores. Beatriz puxou Camila para o chão, cobrindo seu rosto com o lençol, enquanto Lucas aproveitava o caos para investir contra o homem mais próximo com uma força descomunal. A luta no meio da fumaça era um borrão de movimentos violentos, onde o som de socos e o impacto de corpos contra os aparelhos médicos criavam uma sinfonia de desespero. Lucas conseguiu desarmar um dos agressores, mas o segundo apontou a arma na direção de Beatriz, pronto para disparar no meio da cegueira branca. No último segundo, a porta foi arrombada novamente, desta vez por agentes da Polícia Federal que estavam monitorando o advogado desde que os depoimentos de Beatriz começaram a revelar as inconsistências no hospital. O barulho de tiros ecoou pelo corredor e os homens táticos foram imobilizados com uma precisão cirúrgica, enquanto enfermeiros corriam para socorrer Camila, que estava entrando em um novo colapso devido ao estresse e ao gás. Beatriz foi arrastada para fora do quarto pelos policiais, seus olhos ardendo e a garganta queimando, enquanto gritava o nome de Lucas e Camila no meio da confusão. Ela viu Lucas ser levado para outra ala, ainda segurando o microfilme com uma força que ninguém conseguia quebrar, a prova de sua herança amaldiçoada ainda protegida. Em uma sala de interrogatório improvisada no próprio hospital, um inspetor federal revelou a Beatriz a magnitude do que haviam descoberto graças ao relicário de Camila. O microfilme não continha apenas nomes, mas as coordenadas de um laboratório clandestino, onde o médico morto continuava a realizar experimentos genéticos em crianças órfãs. A revelação de que Helena e Marcos haviam vendido a própria filha para um esquema de experimentação médica, acreditando que Beatriz seria apenas adotada por uma família rica, trouxe um novo nível de horror. Marcos e Helena não eram apenas covardes, eles foram os fornecedores de uma matéria-prima humana para um monstro que Beatriz agora percebia ser o verdadeiro mentor de sua criação. Tia Célia e tio Roberto não compraram Beatriz. Apenas por desejo de serem pais, eles faziam parte do financiamento desse laboratório, usando a sobrinha como um troféu de sua lealdade ao esquema. Beatriz sentiu o chão sumir sob seus pés, percebendo que cada abraço de seus tios fora, na verdade, a vigilância de um investimento valioso em sua linhagem perfeita. Horas depois, o hospital estava cercado por viaturas e a notícia do esquema de tráfico humano começava a vazar para a imprensa, transformando o local em um circo midiático. Beatriz conseguiu escapar da vigilância policial e encontrou Lucas na capela do hospital, sentado em um banco de madeira, olhando para o relicário aberto, como se estivesse vendo o fim do mundo. Eles não eram apenas irmãos que se casaram pela primeira vez em dias. Não houve ódio em seu olhar, apenas uma tristeza infinita que parecia unir as duas metades daquela alma estilhaçada. Justo quando Beatriz ia falar sobre o laboratório e a traição final de seus tios, o celular de Lucas vibrou com uma mensagem anônima que continha uma imagem em tempo real do quarto de Camila. Na foto, um homem vestido com o jaleco de cirurgião segurava um bisturi sobre o pescoço da irmã, enquanto olhava diretamente para a câmera com um sorriso que Beatriz reconheceu das fotos antigas de sua tia Célia. O cirurgião que todos pensavam estar morto estava vivo e dentro da UTI. E a mensagem era curta e devastadora. Se a polícia não recuar em 5 minutos,
A doadora e o investimento serão cancelados permanentemente. Beatriz sentiu o sangue congelar enquanto percebia que o monstro que a criou estava agora pronto para destruí-los todos em um ato final de limpeza. Lucas disparou pelo corredor como uma flecha, seus pés mal tocando o chão polido do hospital, enquanto a imagem de Camila com um bisturi na garganta queimava em sua retina. Beatriz estava logo atrás, o pânico travando sua garganta, mas a raiva contra o homem que orquestrara sua vida de mentiras dava-lhe uma força sobrenatural para continuar correndo. Ao chegarem à porta da UTI, encontraram um cenário de pesadelo. O médico, cujo rosto carregava as marcas de queimaduras antigas, mantinha Camila imóvel contra o leito, seus olhos brilhando com uma insanidade fria e calculista. Os policiais federais estavam posicionados nos cantos, as armas levantadas, mas ninguém ousava disparar por medo de atingir a jovem que era o coração daquela tragédia familiar. O cirurgião riu, um som seco e desprovido de alma, ao ver Beatriz e Lucas parados na entrada, chamando-os de seus melhores sucessos e de investimentos que se tornaram rebeldes demais. Beatriz sentiu o metal do relicário em seu bolso, percebendo que a única forma de salvar Camila era distrair o monstro com o que ele mais desejava, o silêncio e as provas. Lucas tentava negociar, sua voz tremendo de uma agonia que Beatriz nunca vira nele, oferecendo-se para trocar de lugar com a irmã se ele deixasse o bisturi de lado. O médico apenas apertou a lâmina contra a pele pálida de Camila, fazendo brotar um fio de sangue escarlate que parecia o fim de todas as esperanças naquelas paredes brancas. Vocês não entendem a grandiosidade do que eu criei com a ajuda de seus tios e dos seus, revelando que sabia sobre a traição da tia Célia e que o microfilme já estava sendo transmitido para as autoridades fora daquele hospital. O rosto do cirurgião transformou-se em uma máscara de fúria absoluta, percebendo que seu império de tráfico e experimentos estava desmoronando diante dos próprios frutos de sua ambição. Justo quando ele ia aplicar força no bisturi para finalizar o cancelamento de Camila, um alarme de incêndio disparou em todo o andar, liberando jatos de água que cegaram o agressor momentaneamente. Lucas não hesitou e lançou-se sobre o médico com a fúria de quem protegia a própria existência, derrubando-o para longe da cama, enquanto Beatriz puxava Camila para a segurança do chão. O som de tiros abafados preencheu a sala quando a Polícia Federal finalmente interveio, imobilizando o cirurgião em um turbilhão de violência e caos aquático sob os jatos de água. Beatriz abraçava Camila, sentindo o corpo da irmã tremer violentamente, enquanto as luzes do hospital piscavam e morriam, deixando-os mergulhados em uma escuridão ruidosa e aterrorizante. No meio da confusão, Beatriz sentiu uma mão forte agarrar seu braço e, ao olhar para trás, viu o vulto de seu tio Roberto, com os olhos injetados de desespero e uma expressão de quem perdera tudo. Ele não estava ali para salvá-la, mas para recuperar o relicário e o microfilme que poderiam levá-lo para a prisão pelo resto de seus dias de privilégio. Roberto tentou arrastá-la para a saída de emergência, dizendo que o casamento dela com Lucas era o menor dos pecados se comparado ao que a justiça faria com eles agora. Beatriz lutou com todas as suas forças, usando a medalha de ouro como uma arma contra o homem que chamara de pai durante 30 anos, enquanto Lucas gritava seu nome em algum lugar na escuridão da UTI. O som de passos pesados aproximava-se, mas Beatriz não sabia se era o socorro ou se os últimos capangas do cirurgião estavam vindo para terminar o trabalho sujo. Justo quando Beatriz conseguiu se soltar do tio, uma explosão de baixa intensidade na central elétrica do hospital fez as janelas da UTI vibrarem, espalhando estilhaços de vidro como poeira brilhante no ar. Camila estava inconsciente novamente, mas Lucas a protegia com o próprio corpo, sua lealdade à irmã, superando qualquer instinto de preservação. Beatriz olhou para o microfilme caído no chão molhado e percebeu que aquele pedaço de plástico continha o último segredo, uma página que ela ainda não tivera coragem de ler integralmente. No meio dos flashes das lanternas táticas, ela conseguiu ler o último nome na lista de doadores e investimentos, e o impacto daquela revelação fez seu mundo desmoronar de uma forma que Helena e Marcos nunca ousaram mencionar. O último nome na lista era o dela, mas com um status que indicava que Beatriz nunca fora o investimento principal
mas sim a cobertura para um experimento ainda mais sombrio que Lucas carregava em suas próprias veias sem saber.